Bom dia, Letícia, obrigada pela sua presença. Eu, como trabalhadora da Vigilância e Saúde, estou muito interessada nessa palestra que você vai dar. Já tive Covid, Leti, então eu quero saber tudo. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos e para todas. É com muita satisfação que eu vou aqui conversar com vocês um pouquinho sobre as questões da vigilância da saúde do trabalhador em tempos de pandemia, no enfrentamento à pandemia. O que eu vou trazer para vocês é muito, principalmente resultado da nossa experiência aqui, da nossa diretoria, junto também com a nossa rede de atenção integral à saúde do trabalhador, né? Então, quero agradecer de antemão já também, além dos nossos técnicos, né, e coordenadores da nossa diretoria, todos os nossos técnicos e técnicas de referência em saúde do trabalhador, dos núcleos e bases regionais de saúde, dos nossos centros regionais de referência em saúde do trabalhador, e também os técnicos que estão aí bravamente executando suas ações, que são os técnicos de referência em vigilância e saúde do trabalhador dos municípios. E também de todas as nossas discussões, né, e interlocuções com parceiros institucionais e com as representações de trabalhadores, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, Conselho Estadual de Saúde e CISTES municipais com quem nós temos feito esse diálogo, tá? Vocês estão me escutando direitinho? Eu vou, então, colocar a apresentação. Vou colocar minha apresentação e vamos lá. Então, nosso tema é Vigilância da Saúde do Trabalhador no enfrentamento da Covid-19. Eu vou começar colocando o que nós temos feito em relação à vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador. Logo em abril, maio do ano passado, nós produzimos essas orientações técnicas para investigação e notificação de casos de Covid relacionados ao trabalho, né? Muito em função de que nós não tínhamos como ter acesso a informações sobre ocupação e atividade econômica e sobre a investigação da relação com o trabalho nas bases de dados que o Ministério da Saúde colocou à disposição logo no início da pandemia, notadamente o ESUS-VE. Tínhamos algum registro de ocupação no CIVEP-GRIP, mas com um percentual muito alto de não preenchimento do campo ocupação, mas com a participação na sala de situação de saúde do Comitê de Emergência em Saúde, né, e com a discussão, a interlocução com as nossas equipes de vigilância epidemiológica também, e junto com a coordenação de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde e demais coordenações estaduais, a gente foi, né, vendo meios de como que a gente consegue produzir informação sobre o que estava acontecendo com os trabalhadores durante a pandemia. Depois também nós avançamos entre julho e agosto para a elaboração de uma nota técnica conjunta com a nossa diretoria de vigilância epidemiológica e o serviço de verificação de óbito, que é essa nota técnica de investigação de óbito por Covid-19 relacionada ao trabalho, e também depois da própria orientação técnica que a DIVEP publicou, e que nós vimos participando também da investigação de óbito em geral, que Martinha apresentou na sexta-feira passada, tá? Ao longo desse percurso, nós tivemos que também publicar uma orientação para a emissão da comunicação de acidente de trabalho para trabalhadores com doença relacionada ao trabalho. É uma questão que a gente faz há muitos anos, mas houve necessidade de esclarecer melhor quem está lá na linha de frente, nos municípios e nas regiões de saúde, então a gente tem essa orientação. E depois, ao longo do segundo semestre, nós conseguimos chegar ao final do ano, e em janeiro desse ano, com a publicação na nossa lista de doenças relacionadas ao trabalho da Bahia, a partir de uma lista revisada, de âmbito da lista nacional, que foi revisada, e que no capítulo das doenças infecciosas também inclui a Covid relacionada ao trabalho, tá? Então, o que a gente discutiu nesse processo aí das ações de vigilância epidemiológica em relação à Covid? Por que é importante investigar a Covid em sua relação com o trabalho?
né? Então, pela constatação de que o contágio pelo SARS-CoV-2 atinge grupos de trabalhadores dos diversos ramos e setores de atividade econômica, tanto daquelas consideradas essenciais, quanto de atividades que não necessariamente sendo essenciais, mas que não interromperam o seu funcionamento ao longo da pandemia. A questão de que os locais de trabalho, né, eles são locais em que trabalham várias pessoas juntas, né, ao mesmo tempo, eles são locais propícios à rápida propagação do vírus e contágio de maior número de pessoas, se não forem adotadas com antecedência, né, as medidas, todas as medidas de precaução e prevenção. Uma outra questão é a necessidade de compreender a dinâmica de transmissão entre os ambientes familiares, comunitários e ambientes de trabalho. Essa dinâmica precisa ser reconhecida, né, para ser evitada e ou interrompida o mais rapidamente possível. Tem uma série de questões aí, a partir do momento em que a gente tem transmissão comunitária, mas essa transmissão comunitária, ela também, quando chega em ambiente de trabalho, ela adquire uma dinâmica e até uma rapidez maior, né, por conta de que trabalhadores estão no mesmo ambiente várias horas por dia, e também pela necessidade de adoção precoce de medidas de intervenção, controle e interrupção da cadeia de transmissão da doença nos ambientes de trabalho. Uma outra questão é que a gente defende de que é fundamental produzir informações mais completas sobre o perfil epidemiológico e sobre as características dos casos ocorridos durante a pandemia, né? A gente precisa saber mais, além de distribuição dos casos por sexo e faixa etária. A gente tem que saber, de fato, quem são essas pessoas do ponto de vista de outras características, e as características socioocupacionais são importantes, né? As informações sobre as situações de trabalho, as atividades econômicas e as ocupações dos casos de Covid-19 também são necessárias para orientar a tomada de decisão, inclusive aquela decisão de quando vão ser abertas as atividades econômicas, todo esse processo de progressiva medidas, né, de retirada daquelas recomendações todas de isolamento e de interrupção de atividades. A contribuição para as ações de vigilância epidemiológica e construção da análise de situação de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras no contexto da pandemia de Covid-19, e também tem uma questão que é importante, que a gente, muitas vezes, né, na prática geral, não se atenta, mas que são importantes, é o acesso dos trabalhadores e trabalhadoras aos direitos previdenciários e trabalhistas decorrentes da identificação da relação da Covid-19 com o trabalho. Além das questões de saúde, das questões de vigilância, de proteção da saúde, nós temos, né, que atuar também, tem uma contribuição importante do Sistema Único de Saúde nessa garantia e no acesso a direitos previdenciários e trabalhistas. Então, como compreender a relação da Covid com o trabalho? O processo de adoecimento relacionado ao trabalho parte do pressuposto, né, do entendimento de que os determinantes desse adoecimento têm relação com o ambiente físico e social do trabalho. O trabalho não é simplesmente uma questão técnica, ou o local de trabalho não é um local privado particular, ele é um local onde tem relações sociais, relações interpessoais, relações de poder, tem dinâmicas, né, que não são estáticas, tem exposições a diversos tipos de riscos, né, que se combinam, que tem sinergia. Então tem muitas questões, né, nas organizações de trabalho, nos ambientes de trabalho, e que o trabalho em si, ele é um importante determinante do processo saúde e doença. E a Covid em trabalhadores, ela acontece em consequência da sua ocupação, da sua atividade, das condições adversas em que o trabalho é realizado. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? E tem uma concepção, uma compreensão da relação de causalidade do trabalho, né, e das atividades de trabalho e das ocupações com a doença, que a gente utiliza isso já há mais de 30 anos, né, e está lá na primeira lista de doenças que o Ministério da Saúde publicou em 1999. As doenças, tem doenças que são mais diretamente relacionadas ao trabalho. Essa classificação de Schilling nos ajuda a discutir esses critérios de causalidade.
E a maior parte das doenças infecciosas em que a gente consegue estabelecer uma relação com o trabalho, por exemplo, tuberculose em trabalhadores da saúde, leptospirose em trabalhadores de saneamento e de coleta de lixo, hepatites em trabalhadores de saúde, hepatite AIDS, e uma série de outras doenças infecciosas, leishmaniose em trabalhadores agrícolas, uma série de outras doenças infecciosas que também, né, a depender das condições e dos locais e das condições em que são exercidas essas atividades, a gente pode estabelecer, sim, que naquelas condições, aquela doença, mesmo que seja infecciosa, né, ela pode estar relacionada ao trabalho. Então, é essa concepção de que o trabalho é um fator de risco contributivo, mas não necessário. O que é esse não necessário? É que a maior parte do adoecimento relacionado ao trabalho, essas doenças também acometem a população em geral, né? Então, são doenças comuns, doenças que acometem a população geral, mas que em categorias de trabalhadores, ou a depender das condições de trabalho, elas também podem ser consideradas como relacionadas ao trabalho. Então, o trabalho é um fator de risco contributivo. E aí, o que a gente diz que a relação com o trabalho, ou o estabelecimento dessa relação, desse nexo causal, ele é de natureza epidemiológica, ou seja, implica a gente articular e sistematizar o conjunto de informações científicas e informações de estudos epidemiológicos, né? Ele não é uma relação direta e individual, mas isso a gente tem elementos, né, de conhecimento epidemiológico para estabelecer essa relação. Claro que tem que investigar caso a caso também. Bom, nós colocamos aí nessa nossa publicação e nas orientações com as nossas equipes da Rede de Saúde do Trabalhador e das demais vigilâncias também, esse fluxograma de investigação epidemiológica de casos de Covid-19 relacionado ao trabalho. Então, ele começa a investigação, a busca e captura de casos de Covid, né? Então, a gente tem uma série de fontes que podem, a partir delas, serem identificados os casos, claro, especialmente os nossos bancos de dados aí da vigilância epidemiológica e rumores e notícias da mídia, especialmente. E aí a gente passa a esclarecer. O que eu quero chamar a atenção, eu vou ir falando desse fluxo aqui, eu quero chamar a atenção que essa é uma atividade que a gente recomenda que seja feita muito, de forma muito conjunta, articulada, né, das equipes de saúde do trabalhador, junto com a equipe de vigilância epidemiológica, né? E até tem uma importante função também das equipes de vigilância sanitária, especialmente naqueles setores regulados em que a vigilância sanitária atua, tá? Então, os casos têm que, à medida que eles forem ocorrendo, eles vão sendo investigados, tanto nas suas questões clínicas para identificar, sim um caso de Covid, sendo um caso de Covid em trabalhador, identificando que aquela pessoa que tem a Covid é um trabalhador e estava trabalhando quando se contaminou, então a gente vai atrás de uma série de informações para identificar se a gente tem elementos, né, dessa cronologia de fatos e elementos que nos permitam afirmar ou descartar essa relação desse caso de Covid com o trabalho. E depois todas as orientações aí de notificação dos casos, enfim, que eu vou colocando para vocês. Então, dentre as estratégias para a investigação de casos, a gente coloca lá, em primeiro lugar, a busca ativa na mídia, né? Notícias, rumores, isso de casos de Covid em ambiente de trabalho, né? Em empresas, em grupos específicos de trabalhadores, atividades econômicas. E nessa pandemia, a gente pode fazer até um estudo, né? Um registro, assim, se pegar só a notícia da mídia, a gente consegue traçar um quadro, né, um perfil muito próximo da realidade, porque tem sido muito noticiado. Então, a gente tem trabalhadores da saúde, né, principais categorias, trabalhadores da saúde, de transporte, de plataformas de extração de petróleo, de policiais militares, de supermercados, de canteiros de obra, enfim, uma série de ambientes de trabalho que começa a aparecer casos, inclusive muitas notícias de surtos específicos em ambientes específicos, né? Então, a mídia nosso CIEVES aí, né, nosso Centro de
informações estratégicas em saúde, ele acompanha diariamente a mídia e as nossas equipes de saúde trabalhador da vigilância. A gente já fazia isso para acidentes de trabalho e para outras doenças do trabalho, mas especialmente a vigilância de acidentes de trabalho, a gente há muitos anos faz esse acompanhamento da mídia. Tá? Depois, o acolhimento também de denúncias de fontes diversas. Então, ao longo da pandemia, recebemos muitas denúncias de ouvidoria do SUS, de sindicatos, associações, Ministério Público do Trabalho, né? Continuamos ainda recebendo essas denúncias, então elas precisam ser analisadas e a maior parte delas, né, praticamente todas, a depender das nossas pernas, mas devem ser investigadas, né? De casos suspeitos ou confirmados em locais de trabalho. A outra estratégia é a articulação com serviços, setores, órgãos públicos e privados. Nós temos toda a nossa rede hospitalar, os núcleos hospitalares de epidemiologia, comissão de controle de infecção hospitalar, unidades de atenção básica, centros, os CIEVs, né, nossos CIEVs, as emergências, laboratórios, enfim. Aí dentro todas as unidades, instâncias, né, de pontos de atenção à saúde aí do SUS e também do setor privado. E a articulação com representações de trabalhadores e empregadores de serviços essenciais e outras atividades econômicas. Essa ordem não está por prioridade não, viu, pessoal? Todos eles são importantes, e aqui a gente tem, então, um ponto de partida importantíssimo, que é o acesso aos bancos de dados dos casos de Covid-19. Então, nós temos o SUS-VE, o CIVEP-Gripe, no iniciozinho da pandemia tinha o REDICAP, né? E a ideia é que, a partir desses bancos de dados, se faça uma triagem dos casos acima de 15 anos, especialmente, se tiver algum caso com criança ou adolescente que pode ter, lá no nível local, identificação de que ela estava trabalhando, né, não deveria estar, mas a gente, na vida real, tem crianças em situação de trabalho, é uma agressão às crianças, mas existe isso na vida real, mas a indicação é que separe pelo menos os casos de 15 anos para cima, para a partir daí investigar se era pessoa com Covid trabalhadora ou não, e então, para aprofundar esse processo de investigação epidemiológica, coletando as informações sobre possível contaminação no ambiente de trabalho ou no trajeto ida e volta para casa. E também uma outra linha importante, né, e muito fundamental, que é das prioritárias, é o monitoramento dos casos de óbito suspeito ou confirmado. Também para óbito a gente precisa investigar essa relação. Tá? Então, a gente orienta as equipes que busquem informações adicionais para identificar evidências da relação temporal e do local provável da exposição. Isso pode ser feito por entrevista presencial por telefone, com o trabalhador, com o familiar, com informações levantadas na inspeção sanitária no ambiente de trabalho, né? Com registros clínicos e epidemiológicos, prontuários, de unidades hospitalares da atenção básica. A gente tem observado nessa pandemia que muitos casos que começam a aparecer em trabalhadores e que partiram de lá de dentro da empresa, eles têm sido identificados pela própria equipe de saúde da família, né? Então, as equipes de atenção básica de saúde da família são fundamentais nesse nosso processo de vigilância também, né? E também as informações prestadas pela entidade sindical da categoria de trabalhadores, que acompanha aí, que conhece como é que se organizam esses trabalhos em na sua categoria. O que a gente busca, então? Informações sobre o trabalhador com Covid. Nós temos na nossa orientação técnica um formulário específico. Esse formulário já foi colocado em formulários eletrônicos, em Form SUS, em Google Form. Os Serestes foram colocando de uma forma mais ágil, né? Na nossa publicação ele está um formulário escrito ali, mas as equipes já estão utilizando essas alternativas de irem perguntando, fazendo a entrevista por telefone, já registrando em formulário informatizado. Ele já foi, inclusive, adaptado e ampliado e melhorado. Então, para cada caso você vai... O importante é que, à medida que for sendo investigado, o técnico, a técnica que está investigando, não deixe de anotar, de registrar
todos os detalhes que ela consegue obter nessa entrevista, nessa investigação, tá? Então, tem que fazer a identificação completa do trabalhador, da sua ocupação, até da história ocupacional, né? A ocupação precisa saber o que ele faz, como é que faz, em que condições, que tipo de atividade econômica, que instrumentos e equipamentos, né? A história clínica completa, o diagnóstico da COVID, que já vai ser um diagnóstico, em geral, já confirmado, né? A partir da investigação inicial, do atendimento clínico e da investigação epidemiológica inicial. Outras informações do ambiente de trabalho importantes de serem coletadas. A identificação de contatos. Aí, tanto de contatos dentro da empresa, como de contatos e de casos anteriores na própria família, no próprio domicílio ou na própria comunidade ali no meio de convívio, né, no convívio social. Então, a gente tem que ter essa informação, para a gente poder saber se o mais provável é que tenha se contaminado por um contato fora, né, do trabalho ou lá dentro do seu local de trabalho. Então, investigar condições de trabalho, aspectos psicossociais. Então, informações sobre a organização do trabalho, sobre a jornada, ritmo, distribuição de tarefas, a gestão de saúde e segurança do trabalho, né? Se os trabalhadores se as medidas de orientação estão sendo adotadas, de distanciamento, de avaliação, de identificação de sintomáticos respiratórios, como é que a empresa está fazendo essa gestão da saúde e segurança dos trabalhadores, identificação precoce de casos, de contactantes, de suspeitos, enfim, todas essas medidas aí que a gente na saúde do trabalhador costuma identificar já na vigilância da saúde do trabalhador, né? Características da gestão, como é o apoio ao trabalhador frente à pandemia, que dificuldades são enfrentadas, né? E uma questão que a gente coloca como fundamental é a escuta ao trabalhador, né? É claro que se for um caso de óbito, por exemplo, a gente vai conversar com o familiar, vai conversar com colegas do trabalhador, vai investigar isso na empresa, né? Obter informações tanto dos gestores, empregadores, quanto dos trabalhadores e colegas da empresa e com os familiares. A própria informação no banco de dados do SUS-VS, se tem casos próximos ali, né? Próximos da residência ou outros casos no mesmo ambiente de trabalho, é importante da gente sistematizar essas informações. E ao final da investigação, a gente poderá chegar a 3 tipos de conclusão, né? Ou vai concluir o caso, vai confirmar o caso como relacionado ao trabalho, então é quando a gente conseguiu, né, evidências suficientes de que teve exposição e contato com as pessoas, com usuários direto, né? Da clientela, ou serviços, ou dentro do ambiente de trabalho, evidências de que tem outros casos positivos no ambiente de trabalho, e a partir, por exemplo, pode ter um único caso que veio de fora, e ele é o caso índice, e a partir daquele caso, outros colegas de trabalho passaram a ficar positivados para a COVID, né? As condições de trabalho também, né, essas condições todas que eu já coloquei, e também a gente deixar bem claro se teve contato no trajeto de casa. Às vezes, a única forma, o único meio mais provável que a gente tem, né, nesse raciocínio é dizer, olha, ele estava andando de ônibus, indo e voltando para o trabalho, e não... e esse é também considerado, do ponto de vista previdenciário e do ponto de vista sanitário, como fazendo parte, né, o trajeto de ida e volta para o trabalho também faz parte desse contexto aí do trabalho, né? E um caso que não tenha histórico, que a gente, de fato, não identificou, ou tem negativa de que tenha havido um caso confirmado no domicílio ou em contato comunitário, cronologicamente, né, prévio ao caso desse trabalhador. Então, aí, com essas evidências, a gente confirma o caso. O descartado, então, é quando a gente levantou todas essas informações e a gente verifica que a doença não foi adquirida durante as atividades laborais ou no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa, né? Então, tem uma identificação explícita, definida, de que na sua casa, ou ele até não estava trabalhando, estava de férias, ou enfim,
Então, que a gente pode descartar esse caso com um maior grau de certeza. E tem alguns casos que vão ficar suspeitos ou inconclusivos, né? E que a gente não vai conseguir identificar com um grau de certeza. E esses casos a gente indica que eles se mantenham, né, como suspeitos, como inconclusivos, suspeitos, e a gente está, inclusive, discutindo que, na dúvida, é melhor notificar esses casos e eles ficariam como suspeitos até que a gente tivesse mais elementos. Enfim. Uma questão que a gente coloca é que, assim, como nós não temos no ESUS-VE o campo para colocar a atividade econômica, ou colocar se o caso é relacionado ao trabalho, sim ou não, né? Sim ou não, ou inconclusivo, a gente, depois de 3 meses de conversa com a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, a gente assumiu que esses casos identificados, investigados, identificados e concluídos como relacionados ao trabalho, eles devem ser notificados na ficha de notificação de acidente de trabalho do SINAM, que é uma ficha que a gente já utiliza há muito tempo para acidente de trabalho, e que tem campos lá que a gente nos permite colocar o código do coronavírus, né, da Covid. Então, foi a forma com que a gente conseguiu fazer com que a gente não perdesse essa informação, tá? Para garantir a informação sobre ocupação, atividade econômica e para garantir também que, posteriormente, a gente faça uma análise da situação de saúde do trabalhador durante a pandemia. Aqui, por exemplo, na ficha de acidente de trabalho, por que a gente não colocou na ficha de acidente de trabalho com exposição a material biológico, que é a ficha que já existe para notificação de hepatite AIDS, por exemplo, relacionada ao trabalho? Porque todos os campos da ficha de acidente de trabalho com materiais biológicos, elas estão muito fechados e não tem um campo que a gente possa colocar o código, por exemplo, B34.2, o código específico do coronavírus, tá? E elas estão todas, os campos dela estão todos muito voltados para coleta de informações laboratoriais de hepatite AIDS. Então, nesta ficha de acidente de trabalho, mesmo a COVID não sendo um acidente de trabalho, porque acidente é acidente e doença infecciosa é doença infecciosa, né? Mas a gente tem os outros campos para coletar todas as informações do trabalhador, da ocupação, do empregador, da empresa, do ramo de atividade econômica, e temos esse campo 54, que no acidente de trabalho identifica a causa externa da doença. Então, como entra só código do capítulo 20 da CID, que é o capítulo das causas externas, a gente orienta que coloque aí o Y96, que é um código genérico que fala que são circunstâncias relacionadas a condições de trabalho. E no campo 64, a gente orienta, então, o campo 64 é aquele que no acidente de trabalho a gente coloca os códigos do capítulo 19 da CID, ou seja, as lesões e envenenamentos. Então, aí entra o código de causas clínicas, por exemplo. Entra politraumatismo, amputação de mão, amputação de pé, traumatismo crânioencefálico, ruptura de vísceras, lesões por envenenamentos. Então, este campo 64 me permite colocar um CID que esteja dentro dos grupos de causas clínicas de doença, né? Então, aí a gente bota o B34.2. E com isso, na hora de pegar todo o banco de dados de acidentes de trabalho, a gente separa acidente de trabalho, que é acidente sim, causa externa, por um lado, para fazer avaliação epidemiológica, e a gente seleciona todos os que no campo 64 botou B34.2, então aí a gente pode pegar aquele conjunto de casos e fazer a avaliação epidemiológica, do perfil epidemiológico dos casos de Covid relacionado ao trabalho, tá? Então, foi o jeito que nós encontramos para dar conta de não perder a informação. Os casos de óbito, então, a gente tem que complementar a ficha do SINAM, tem que notificar na ficha do SINAM, e a gente tem que ir também atrás da informação, junto com a equipe que investiga óbito, para garantir que as informações na declaração de óbito os campos estejam bem preenchidos, né? Campo da ocupação, que ainda é uma questão importante, e também os campos lá, o que precisar corrigir de
informação no SUS-VE ou até no próprio CIVEP Gripe, porque esses, agora na Covid, eles estão articulados. Mas é importante que na avaliação epidemiológica a gente articule essas informações desses bancos de dados, especialmente informações de mortalidade, sim, com as informações de notificação compulsória, que é o SINAM. E aí a gente trabalhou também na sequência, junto com a DIVEP e com o SVO, na investigação de caso de óbito de Covid, ampliando para, inclusive, estabelecer essa relação com o trabalho ou não, né? Estabelecer ou descartar. Então, foi um trabalho bem interessante. As equipes que estão investigando o óbito, a ideia é que, tendo uma suspeita ou sendo óbito com pessoa que é trabalhador, identificada como trabalhador, que a investigação epidemiológica seja de causas ainda que estão mal definidas, ou da própria Covid, quando está lá registrada na declaração de óbito Covid, que a equipe que está investigando identifique se esse óbito, se essa Covid foi ou não adquirida no trabalho, para poder preencher, né, os campos da DO, de forma a gente também garantir essa informação da relação com o trabalho, tá? Então, a investigação do óbito já está lá orientada, né? Investigação no serviço de saúde, domiciliar, no ambiente de trabalho. A gente faz uma sistematização dos dados após a investigação, a equipe analisa elementos e circunstâncias, tem a identificação na orientação de que esses óbitos que estão sendo investigados, eles sejam discutidos pela Câmara Técnica, né? Eu não vou detalhar isso aqui agora, porque na sexta passada, Marta já colocou, né, isso está lá, né, eu recomendo que todo mundo acesse essa orientação técnica, e nós vamos poder chegar também da mesma forma como na conclusão do caso confirmado, descartado, ou alguns que vão se manter como suspeitos ou inconclusivos, porque não temos elementos suficientes. O que eu quero chamar a atenção aqui, então, é que, assim, confirmando um caso de óbito por Covid relacionado ao trabalho, a equipe tem que ir lá conferir se também a ficha de acidente de trabalho do SINAM foi preenchida, tá? Se foi notificado o caso no SINAM. E o mesmo vale vice-versa. Se é um caso de óbito que está sendo primeiro investigado e notificado no SINAM, ir lá para a declaração de óbito e para o sistema de informação de mortalidade para que as duas informações batam, né, e sejam harmonizadas uma com a outra. E na declaração de óbito, colocar o marcador Y96 ao lado do CID da causa básica do óbito, quando for Covid, tá? E depois desencadear todas as ações de vigilância dos ambientes e processos de trabalho, né? Emitir um relatório final da investigação com todas as informações levantadas, com análise e recomendações, e aqui a recomendação é que as câmaras técnicas de investigação de óbito, né, reúnam esse material com a contribuição e a participação da equipe de vigilância da saúde do trabalhador. Estou colocando aqui, em relação, tanto a investigação de caso que não foi a óbito, quanto do caso de óbito por Covid, quando for relacionado ao trabalho, a gente tem algumas outras providências também, né? Então, garantir os direitos, o acesso aos direitos previdenciários. Se for trabalhador seletista, contratado de empresa pública ou privada, mais contrato CLT, o empregador tem que ser orientado, né, e tem que conferir se o empregador emitiu o ACAT. A ACAT é a comunicação de acidente de trabalho, que é um registro da Previdência Social, que vale tanto para acidente quanto para doença, tá? Doença relacionada ao trabalho. Se se tratar de trabalhador estatutário, seja de âmbito municipal, estadual ou federal, tem que procurar no sistema previdenciário específico, né? Tem uns, o nosso do estado é NAST, né? É notificação de acidente em serviço, NAS, né? Outros falam NAST, outros falam RAST, registro de acidente em serviço de trabalhador. Então, a depender do tipo do sistema previdenciário que o trabalhador está assegurado, vai ser um instrumento específico. E não esquecer que para todos os trabalhadores e trabalhadoras tem que notificar na ficha de acidente de trabalho do SINAM, tá? Aqui eu só coloquei essa noticiazinha aqui da internet, é uma notícia bem recente da Justiça do Trabalho, que reconhece um caso de morte por Covid em motorista de transporte de mercadoria como acidente de trabalho.
essa questão tramitou muito, assim, foi muito discutida ano passado, né? Primeiro de dizer que não era, porque a pandemia não é considerada relacionada ao trabalho, isso aí já na justiça já tem parecer e sentença do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal, já reconhecendo que, fazendo essa investigação toda, identificando a relação com o trabalho, deve ser reconhecido o direito dos trabalhadores ao acesso a todas as suas garantias e direitos, tá? Há uma outra questão que eu acho importante, a investigação de surtos, né? Surto de Covid entre trabalhadores. Tem sido também uma polêmica, né? Muitas vezes nossas equipes têm investigado esses casos e fico na dúvida, isso é surto, não é surto, nós estamos numa pandemia, é uma endemia, uma pandemia. Bom, nós estamos perante evento inusitado, uma pandemia, um evento novo, que se constituiu rapidamente como uma pandemia. Então, se eu tinha um ambiente de trabalho que não tinha nenhum caso, e aparece um caso índice, e a partir daquele caso índice, outros trabalhadores daquela mesma empresa passam a se contaminar, então, em tese, isso por si só, 2, 3, 4, 5 casos de trabalhadores contaminados, a partir de um caso índice dentro daquele ambiente de trabalho, a gente já pode sim considerar que é um surto. O que interessa, o que importa? Importa que a gente identifique esses casos o mais rapidamente possível e que a gente adote medidas de intervenção e de interrupção dessa cadeia de transmissão. Então, se a gente vai chamar de surto, não vai chamar de surto, se é 2 casos, se são 10 casos, mas interessa saber o quê? Se eu não tinha essa doença antes, e se começa a ter 2, 3, 4, 5 casos dentro daquele ambiente de trabalho, é claro que é sim um surto. É um surto no meio de uma pandemia, que está espalhada em todos os ambientes, mas naquele ambiente não tinha ainda nenhum caso. Entendeu? Então, mas qual é a nossa orientação? Então, o que a gente avalia, assim? Tem locais de trabalho que facilitam muito as aglomerações, né? Os trabalhadores permanecem nos locais de trabalho durante várias horas ao dia, vários dias por semana. Mesmo que as medidas de prevenção sejam adotadas pelas empresas, e elas frequentemente estão adotando, sim, várias das medidas recomendadas, elas nem sempre são suficientes, né? É aquela história da gente dizer, mas eu usei EPI, mas forneceu EPI. O EPI, ele é um equipamento de proteção, ele ajuda na minimização do risco, mas ele não elimina o risco. Então, o fato de usar EPI, às vezes, não necessariamente nos traz essa segurança. Até porque os próprios EPIs podem ser contaminados, podem estar contaminados, e a gente sabe muito bem, com exemplo de serviço de saúde, que o simples fato de se paramentar ou desparamentar de forma inadequada é um ponto de risco, uma situação de risco de maior contaminação. E a gente sabe também, nesse caso da pandemia da Covid, que tem muitos casos assintomáticos. Então, mesmo que meça a temperatura, que fique buscando sintomático respiratório, que tenha todas essas medidas, tem pessoas que estão circulando ali que são assintomáticas, né? E a gente tem limite de testagens. Ninguém está fazendo testagem em massa com um teste que tenha uma confiabilidade maior do que 80%, né? Teste rápido, teste laboratorial, imunológico, qualquer tipo. E teste RT-PCR não é possível aplicar para 100% dos casos de trabalhadores dentro de um local de trabalho. Então, a gente tem que considerar todas essas questões e começando a aparecer vários casos de trabalhadores numa empresa, a gente tem sim que considerar que é um surto, tá? Então, a gente tem visto aí surtos na refinaria, né? Em plataforma de petróleo, em canteiro de construção civil, em vários tipos, em mineração, em empresas industriais, né? De vários ramos de atividade econômica, em vários serviços também do setor público, né? E principalmente aqui na Bahia, não só na Bahia, mas a gente tem visto isso no resto do país,
é um alerta. Nos lugares onde tem, nas regiões de saúde e nas áreas e nos municípios onde tem frentes de trabalho agrícola, com contingente de trabalhadores que chegam para fazer a colheita da lavoura, canteiro de obra de grande empreendimento, né? Linha de transmissão. Então, todos esses aí, esses trabalhadores, eles são trazidos muitas vezes de outros municípios, eles ficam longe da sua residência, eles ficam hospedados em alojamentos coletivos, em casas, em pousadas, alguns em alojamento da empresa, fora da área urbana do município, mas outros ficam em pousadas dentro da área urbana, portanto, tendo interlocução, né, e contato com a comunidade daquele município. Mas tem que compreender o seguinte: se eles foram trazidos de outro lugar, desde o momento que eles saem de casa, no trajeto, até o tempo que eles retornam para a sua residência, eles são considerados pela legislação como 24 horas a serviço da empresa contratante. Então, como aconteceu? Se um trabalhador se contaminou nesse trajeto, chegou no canteiro de obra, identificou que foi Covid, e aí contaminou vários trabalhadores, é sim responsabilidade civil da empresa com aqueles trabalhadores que ela tirou de lá do seu local de trabalho para colocar 100, 200, 300 trabalhadores durante o mês inteiro trabalhando naquele local. Então, qual é a nossa recomendação? Nesses casos, notificar caso a caso na ficha do SINAM, como relacionado ao trabalho, né? Claro que tem que investigar. Provavelmente um caso não vai ser relacionado ao trabalho, mas todos os demais, o mais provável é que sim sejam relacionados ao trabalho. Notificar na ficha de surto, também. Mas se for difícil notificar nos dois, notifique então caso a caso. Não deixe de notificar caso a caso, porque a gente precisa saber, ter a informação epidemiológica de cada caso. E recomendar que a empresa emita CAT para todos os casos relacionados ao trabalho, tá? Eu estou trazendo aqui o que nós identificamos do 4.777 casos notificados na ficha do SINAM, investigados pelas nossas equipes e identificados como relacionados ao trabalho. Isso aí até dezembro de 2020, né? A gente continua fazendo esse trabalho. É um percentual muito pequeno, considerando o montante de casos do estado da Bahia como um todo, mas a gente já tem, pelo menos, alguma informação sobre a situação no mercado de trabalho, sobre quais são os grandes grupos de ocupação, as ocupações, sobre a classe de atividade econômica desses trabalhadores, né? Então, a gente vê muitos profissionais da área de saúde, mas a gente vê também fábrica de laticínios, trabalhadores da construção civil, trabalhadores de limpeza de prédios, de comércio, de restaurantes, sistema bancário, também a gente teve muito, né? A gente tem muito contato dos trabalhadores bancários com a população que busca, especialmente a população caixa econômica, né? A gente tem muitas situações e muitos casos de Covid, então temos um desafio enorme aí de produzir essa informação para o conjunto dos trabalhadores. E vocês vão receber essa apresentação, e aqui a gente fez um levantamento de todos os casos de óbito até semana passada, são 16.664, isso aqui é Sistema de Informação sobre Mortalidade, e a gente viu a ocupação, chamando a atenção que tem muita ocupação não informada, né? Então, é importante que quem esteja investigando o óbito, por favor, garanta que o campo ocupação seja preenchido com a ocupação mesmo do trabalhador. Quem é aposentado pensionista, por exemplo, que tem aqui 4.619 casos, eles poderão estar trabalhando. 80% dos nossos aposentados continuam trabalhando, porque são aposentados da classe popular que precisam trabalhar para sobreviver. Então, aposentado é uma situação previdenciária, não é uma situação de ocupação, né? Então, a gente vê aí uma variação, a gente está vendo que não são só os trabalhadores da saúde que estão pegando Covid e morrendo de Covid, mesmo que seja muito importante a gente fazer vigilância e proteção da saúde para trabalhadores da saúde de uma forma geral,
tá? Mas a gente tem aqui vigilante, a gente tem policial, pessoal da segurança pública, a gente tem trabalhadores de construção civil, né, de comércio. Todos esses casos são relacionados ao trabalho? Não sei. Quem está investigando os óbitos precisa investigar isso e colocar lá, se for relacionado ao trabalho, aquele marcador que a gente colocou na nossa orientação técnica, Y96, porque aí a gente vai ter a informação de forma mais completa, tá certo? Então, eu preciso ir acabando, já estou... Então, tem questões importantes para vigilância epidemiológica, eu já falei a maior parte delas aqui, né? Vou passar rapidamente para vigilância de ambientes e processos de trabalho. Então, é todo o trabalho das inspeções sanitárias, das investigações dentro dos ambientes de trabalho, né? Fizemos uma nota técnica junto com o COIS, a nota 53, que eu sugiro que todos vocês olhem lá no site. Tem um roteiro de inspeção e um formulário de notificação padrão, que pode ser adaptado para cada situação real concreta, mas, por favor, quem está indo para a empresa investigar surto, investigar casos, utilize esse material que está lá nas nossas orientações, tá? Lá tem todas as recomendações, né, de obrigações de gestores e empregadores, públicos e privados, né, de medidas administrativas, de gestão e organização do trabalho, trabalho remoto em domicílio, diminuição de concentração de pessoas, as medidas de proteção coletivas e os EPIs, equipamentos de proteção individual, né? As questões de informação, de comunicação, condições de refeitório, alojamento, transporte, e todo o processo aí de identificação precoce de sintomáticos respiratórios, orientação e afastamento, que é obrigação da empresa. As empresas têm que acompanhar a situação de saúde dos seus trabalhadores, tá? Os serviços de saúde ocupacional das empresas precisam cumprir esse papel. Aqui eu trouxe um exemplo do que ocorreu em maio do ano passado. Esse processo foi investigado pelas equipes locais e regionais, né? Foi um surto, inclusive com um óbito, né? Foi identificado um óbito, exatamente essa situação que eu coloquei para vocês. O trabalhador que foi chamado lá do Piauí ou do Tocantins para ir para o canteiro de obras da empresa lá do consórcio Linhão, né, de instalação de rede de energia elétrica, e a partir daí vários trabalhadores se contaminaram, né, e trabalhadores e algumas pessoas da comunidade. Então, teve todo um processo de investigação, de vigilância, de inspeção, de negociação com a empresa, junto com o Ministério Público do Trabalho, de assinatura de termo de ajustamento de conduta, né, da inspeção sanitária, e agora a gente está... e de garantia da notificação e da emissão de CAT para todos esses trabalhadores, tá? O que aconteceu de importante também? Esses trabalhadores foram sendo mandados para casa pela empresa, e essa foi um rastro de contaminação, tá? Que pegou outros municípios também. Então, a gente tem todas essas situações, que são situações locais críticos no ambiente de trabalho, que precisam ser vistos e avaliadas as medidas, né? E uma questão importante aqui para chamar a atenção é que é importante insistir, né, nessa investigação da relação com o trabalho. Tem muitas dificuldades, resistências, muitas pessoas não sabiam fazer isso, a gente não sabe, mas a gente aprende fazendo, e a gente tem que compartilhar essas nossas dificuldades, tá? E a gente apoiar e mobilizar os técnicos dos municípios para fazer essas investigações e a atuação conjunta entre as vigilâncias. Pessoal, obrigada, desculpa aí, eu passei do tempo. Ai, foi tão bom, né, gente? Eu quero agradecer a Letícia, doutora Letícia Nobre, nossa diretora da Diretoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador. Eu achei, assim, a minha opinião, eu estou aqui, assim, muito agradecida, foi muito bom a apresentação, esclareceu muitas dúvidas, muitos questionamentos aqui, muitos elogios, Letícia, a sua apresentação, muitos interessados, né, em tirar dúvidas daquelas
questões que você colocou sobre surto, sobre o CAT, sobre algumas questões do ambiente do trabalho. Eu vou ler aqui algumas... Já está na mão de Letícia? Ah, que bom. Você quer ir lendo, Letícia, ou quer que eu leia? Você que sabe. Pode ligar seu som. Oi, então, eu vou lendo algumas perguntas aqui. Em um município que não é sede de Sereste, que não tem esse suporte, como e por quem deve ser realizada essas ações? Aí tem duas situações. O Sereste, ele tem uma atuação de âmbito regional, tá? Então, mas ele pega a região de saúde, ele não pega a macro-região. Então, se esse município está na região de saúde que tem o Sereste, ele pode sim e deve acionar o apoio técnico e a retaguarda técnica do Sereste. Mas, a princípio, em todos os municípios, essa investigação e essa atuação, ela parte do setor de vigilância e saúde. Então, o que a gente tem trabalhado com os gestores municipais? Cada equipe de vigilância e saúde dos 417 municípios precisam ter um técnico de referência em saúde trabalhador, né? E essa investigação pode ser e deve ser feita também junto com a vigilância epidemiológica de cada município. Se não é da área de abrangência de um Sereste, vocês precisam acionar o técnico de referência do núcleo e da base regional de saúde. Então, as bases regionais, as regiões de saúde têm lá a sede da base regional de saúde que compõe o núcleo daquela macro-região. Então, acione nossa equipe técnica. Se necessário, esses técnicos vão acionar a nossa equipe aqui da diretoria em Salvador, tá? Como correlacionar um caso de Covid em uma enfermeira, onde os sintomas apareceram primeiro no cônjuge? Eu sugiro que faça esse passo a passo que nós colocamos na nossa orientação. Essa enfermeira, ela está trabalhando aonde? Investigue. Ela podia estar assintomática e ela passou para o cônjuge? Ou foi de fato o cônjuge? Onde que esse cônjuge trabalha? A gente investigou ano passado um caso que a assistente social disse que teve Covid e ela disse que não foi, ela estava inclusive de férias. Nesse caso, a gente descartou o caso, né? Mas na investigação a gente viu o quê? Que o marido dela, 2 semanas atrás, tinha morrido de Covid. E o marido dela era de que ocupação? Era motorista de ônibus interurbano. E ele estava trabalhando o tempo todo. Então, provavelmente, o caso dele era ocupacional, era relacionado ao trabalho, e ela, mesmo sendo uma trabalhadora de serviço de saúde, estava naquele mês em férias, e, portanto, ela não estava tendo exposição, a exposição dela foi pelo caso dele, tá? Então, tem que investigar a cronologia dos fatos, tem que ver direitinho início dos sintomas, das 2 pessoas, né? Em que cada uma trabalhava, quais eram as situações de exposição, qual foi a data que deu positivo o teste, se foi teste positivo, enfim. E aí, adotar qual é a hipótese mais plausível, o que é mais provável. Eventualmente, um caso de trabalhador de saúde não vai ser relacionado ao trabalho, mas eu garanto para vocês que pelo menos metade dos casos entre trabalhadores de saúde são sim relacionados ao trabalho, né? Então, precisa, de todo modo, precisa investigar essas circunstâncias, caso a caso, numa investigação bem criteriosa. Quais os desafios para melhorar a VISAT da Covid-19? Destaque 3 que poderiam melhorar a eficiência das atividades. Bom, eu diria que para melhorar, a gente tem que investir em capacitação, em treinamento, em apoio técnico, em matriciamento, né? E que as pessoas têm que ter estabilidade, né? A gente aprende fazendo, e a gente não aprende essas coisas só com uma capacitação. A gente precisa ter capacitação, mas precisa continuar fazendo, porque a experiência e a qualidade do nosso trabalho, ele vem com o tempo. Então, nós aprendemos fazendo. Então, a pessoa só ficar, né, paralisada com a dificuldade, com a limitação, não resolve. Então, estudo, tem que estudar.
tem que ler, tem que estudar, tem que discutir com os colegas. Não existe trabalho de vigilância em saúde, muito menos em saúde do trabalhador, se a pessoa não estudar, não pensar, não discutir com os colegas, né? E aí acionar essa rede de apoio técnico para ir fazendo junto até que a gente aprenda e vá aprendendo, tá? E a outra é a gente ver, né, acionar aí trabalhar em equipe e não ter vergonha e não ter prurido de quando não sei, a gente procurar quem sabe, a gente ir acionar, né? A gente já investigou acidente, por exemplo, que a gente teve que ir atrás lá de engenheiro elétrico da Coelba para saber se como é que aconteceu aquele acidente, ou porque a gente trabalha em áreas múltiplas, né? Então, nós não temos domínio de todo o conhecimento. Então, a gente tem que procurar ajuda e referência, né? E a discussão, e compartilhar essa discussão e essas dúvidas com a nossa equipe e até com especialistas de fora que a gente vai acionar para saber dessas informações. E perguntar para os trabalhadores, conversar. Os trabalhadores e trabalhadoras de todos os lugares, inclusive os nossos da saúde, eles que estão no dia a dia, eles sabem aonde aperta o calo. Então, escutar e ser capaz de fazer esse diálogo com os trabalhadores. Nem tudo que os trabalhadores dizem é verdade, ou é assim, tem vários ângulos de análise do caso, tem, né? Mas é fundamental que a gente escute, né, a experiência e a subjetividade dos trabalhadores. E um outro desafio é a gente, de fato, ter equipes que sejam sustentáveis ao longo do tempo, né? Equipe concursada, com vínculos estáveis, que fiquem ano após ano acumulando a sua experiência. Porque equipe que fica mudando todo ano, não é possível uma coisa dessa. Falta por parte das empresas a priorização de medidas preventivas coletivas no ambiente de trabalho. Sim, de uma forma geral, não só na Covid. Na Covid até a gente viu que teve uma mobilização ampla de maior parte dos empregadores irem atrás da municipais. Mas tem outras mais, como eu botei no slide, de organização do trabalho, que são medidas que impactam mais na produtividade das empresas e no lucro das empresas, essas são mais difíceis de serem adotadas, tá? Então, em saúde do trabalhador, isso é histórico, né? Em geral, os empregadores se contentam com a aplicação da EPI para o trabalhador e acha que a EPI vai resolver a eliminação ou a minimização dos riscos. Não é assim. Quais os desafios para melhorar a VISAT da Covid-19? Destaque 3 que poderiam melhorar a eficiência das atividades da vigilância epidemiológica. Olha, pessoal, eu já falei, eu acho que um deles é a gente ampliar desde o início, né, a captação de informações sobre essas categorias e variáveis aí, que não sejam somente sexo, idade, assim, escolaridade, raça, cor, etnia, tudo isso é muito importante, viu? É importante também porque temos muitas desigualdades no mercado de trabalho relacionadas a questões de gênero, a racismo institucional, né, a racismo histórico nosso, mas a gente precisa garantir que a informação sobre ocupação, atividade econômica entre nos nossos sistemas, em todos os sistemas de informação, sejam aqueles da assistência à saúde, sejam os da vigilância. E a gente aprender a trabalhar junto. Não é fácil, porque tem alguns objetos diferentes, lógicas e formas históricas de construir essas práticas, mas não é impossível, né? E é muito melhor, dá um pouco mais de trabalho, mas é muito melhor quando a gente consegue trabalhar de forma solidária, compartilhando nossas experiências com a vigilância sanitária, com a saúde ambiental, com a vigilância epidemiológica, com a atenção básica. Então, eu diria que essas estratégias de articulação, de integração e de compreensão de como é que é o processo de trabalho do outro, elas são importantes para a vigilância da saúde do trabalhador também. No caso de profissionais de saúde com regime estatutário no município, quem deve emitir a CAT?
Ó, o regime estatutário, ele é concursado, servidor público concursado, então não procede, a não ser que ele tenha um vínculo seletista. A CAT, ela é prevista na legislação previdenciária do regime de quem é segurado, né, da CLT, do segurado do INSS. Então, se ele é contratado em regime de CLT, aí procede a emissão da CAT. A quem compete emitir a CAT? Ao empregador, seja empregador público, seja empregador privado. Mas se ele é um estatutário concursado, com vínculo de servidor público estatutário, o setor de previdência social desse município deve ter alguma orientação lá de um registro de formulário de registro de casos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. No nosso caso do Estado, por exemplo, tem o NAS, que tem a NAS, a Notificação de Acidente em Serviço. No caso do município de Salvador, por exemplo, eu acho que eles chamam RAST, alguma coisa assim, um registro de acidente. Então, cada município tem que ver. Mas o que acontece? Se o empregador recusa a emissão da CAT, cabe ao serviço assistencial e à vigilância em saúde, cabe ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, emitir esta CAT ou emitir este NAST, essa outra notificação do estatutário, se o empregador, público ou privado, recusou a emissão de CAT. Isso é direito garantido na Constituição Federal. Os trabalhadores e trabalhadoras têm direito a isso. Então, o SUS precisa, se ele está atendendo, se ele investigou, se ele identificou os casos como relacionados ao trabalho, na recusa da emissão, seja da CAT, seja de qualquer outro instrumento que o setor previdenciário do servidor público se recusou a assinar, precisa emitir. A empregada doméstica também tem que ser foco de investigação de Covid relacionada ao trabalho? Certamente, empregada doméstica é gente, é cidadã, eles são cidadãos. Aliás, o primeiro óbito no Brasil por Covid, acontecido em março do ano passado, no Rio de Janeiro, foi um óbito relacionado ao trabalho de uma empregada doméstica, de uma empregadora, que voltou da Itália ou de algum lugar e estava com Covid e manteve a sua empregada doméstica trabalhando, mesmo ela tendo obesidade, tendo diabetes, e essa empregada doméstica morreu. Este óbito é relacionado ao trabalho, como vários outros aqui na Bahia também, tá? Então, e vocês olhando lá direitinho naquela lista de ocupações que eu coloquei, naquela tabela de ocupações, vocês vão ver lá que trabalhador doméstico tem alguns, tá? Nós temos um princípio do SUS, da saúde do trabalhador, do SUS em geral, e da saúde do trabalhador também no SUS, que não podia ser contra o nosso princípio da universalidade. O que quer dizer isso para nós do SUS? Que todos os cidadãos e cidadãs, todos os trabalhadores e trabalhadoras, independente de tipo de vínculo empregatício, empregado, desempregado, aposentado, precarizado, cooperativado, público ou privado, tem direito a ter acesso a todas as ações de promoção, de proteção, de assistência e de vigilância em saúde do SUS. Então, esse é o princípio da universalidade. Então, empregada doméstica adoece do trabalho, adoece, tem LER por causa do trabalho, tem intoxicação, tem mordida de cachorro, tem intoxicação química por produto químico em casa, tem picadura de escorpião no seu trabalho doméstico, tem queda, tem choque elétrico, tem queimadura e tem Covid também relacionado ao trabalho, tá? Pode ter leptospirose relacionada ao trabalho no emprego doméstico, se tiver lá, a gente tem condições de trabalho, enfim. CAT pode ter transtorno mental por assédio moral relacionado ao trabalho, então tudo isso. Empregada doméstica é sim trabalhadora e seus direitos precisam ser garantidos. CAT é para trabalhador com vínculo CLTista. Isso, eu já coloquei isso, tá certo. Na ocorrência de surto em um estabelecimento comercial, a indicação de coleta em todos os trabalhadores, o que é indicado para a coleta? Coleta, estou entendendo que é coleta para fazer o RT-PCR, ou então fazer algum dos testes, né, de antígeno, ou teste imunológico, ou enfim, né?
o que a gente tem orientado às equipes? Tem um caso índice, tem um caso que aconteceu positivo para a Covid, tem que ser investigado quais foram todos os contactantes daquele trabalhador, em que setores de trabalho ele circulou, e garantir que seja feito o acompanhamento e a coleta e os exames de todos os contactantes diretos desse trabalhador, que testou positivo para a Covid. Às vezes, a depender do ambiente de trabalho, isso significa a maior parte dos trabalhadores dessa empresa. Mas isso tem que ir lá no local, tem que fazer a inspeção sanitária em seu trabalhador, a investigação epidemiológica desses casos, e aí a equipe de investigação, de vigilância, vai poder orientar e recomendar ao empregador, né? Mas a orientação não é... Se a empresa quiser fazer em 100% dos trabalhadores, ótimo, ela pode custear isso, a depender do porte da empresa, né? Eu vou lembrar aqui um grande supermercado que a gente teve um surto aí na região de Guanambi, em que houve essa dúvida. Olha, é uma rede de supermercados que tem em vários estados do país. São mais de 300 trabalhadores. Onde é que circularam aqueles 10, 15 casos que começaram a aparecer? Se eles circularam em todo o supermercado, é possível que, né, tem uma dinâmica, por isso que a gente tem que avaliar o processo de trabalho, né? Como é que é o ambiente de trabalho e o processo de trabalho. Não necessariamente precisa investigar em todos, mas tem que determinar todos os contactantes e todos esses contactantes serem testados. Tá? Se todos os contactantes for de um setor específico, então é daquele setor específico. Mas se essas pessoas circulavam em outros setores, aí tem que utilizar o bom senso e o raciocínio clínico epidemiológico de quais foram as formas de exposição e de contato entre eles, tá bom? Acho que eram essas. Tem mais alguma, Tati? Não. Oi, Leite. Gente, vamos finalizando. Tem algumas perguntas que ficaram sem respostas, mas a gente vamos mandar por e-mail, a gente passa para a Letícia, que vai trabalhar com a equipe dela, lá da Divaste, porque tem muita gente já saindo, a gente garantiu um quórumzinho para a Letícia agradecer, e depois eu volto aqui e faço os agradecimentos da Suvisa, Leite. Pode ser assim? Sua última fala, e aí depois eu volto? Não, só agradecer aqui, colocar que essa iniciativa da nossa Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, de a gente ter essas discussões com vocês toda sexta-feira, é uma iniciativa muito importante, né? Eu acho que a gente vai conseguir estar muito mais próximo de vocês todas aí no município e nas regiões de saúde, e fazer um apelo para que vocês divulguem também, né? E acho muito, muito legal, muito bom que vocês nos coloquem as perguntas, os questionamentos, né? E no dia a dia, acionem a nossa rede dos técnicos de todas as áreas da vigilância, né? Não só da saúde do trabalhador, que estão aí tanto nos municípios quanto que estão nas nossas núcleos e bases regionais de saúde, tá? E aí, a gente aqui nas diretorias do nível central, a gente acompanha e a gente, então, estabelece uma verdadeira rede de apoio institucional e matricial no nosso estado, né? Uma rede viva, dinâmica, e que a gente construa esse conhecimento, essa experiência, e que a gente aprenda também junto com vocês. Isso é muito importante, tá? Então, sintam-se parte da nossa rede, e vocês aí no município, na região de saúde, são fundamentais para que a gente, de fato, consiga enfrentar essa pandemia, né, e consiga avançar nas nossas estratégias de vigilância e proteção da saúde da nossa população. Obrigada, muito boa sexta-feira, bom final de semana, e todos fiquem atentos e se cuidem, tá? Gente, então, eu quero agradecer, em nome da CESAB, através da sua Superintendência de Vigilância em Saúde, a presença de Letícia Nobre, nossa diretora da Diretoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador, agradecer a presença dos nossos colegas dos núcleos regionais de saúde, das bases regionais, dos municípios,
Agradecer aos gestores que estão presentes, tem secretário, tem conselheiro de saúde. Agradecer a todos os técnicos da Vigilância e Saúde do Trabalhador que apoiaram, né, a apresentação de Letícia e todos os elogios feitos. A apresentação foi excelente. Eu, como trabalhadora, que tive Covid aqui, me esclareceu muita coisa, Letícia, eu quero lhe agradecer. Dizer que nossa equipe da Suvisa está muito satisfeita com a participação de todos. Eu acho que virão frutos muito, muito bons desse momento que a gente está fazendo com os trabalhadores e gestores e com a nossa equipe da Vigilância em Saúde, da CESAB, e um bom final de semana. Obrigada à nossa superintendente Rívia por ter pensado nesse projeto. Obrigada à nossa equipe aqui da Suvisa. E um beijo a todos. Bom final de semana. Aproveitem, se cuidem. E viva o SUS, gente. Viva o SUS é lindo.